Então Francisco, ele é o sétimo. Ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta. Ele vai dar apoio ao anticristo. Então, esse oitavo rei, ele vem de uma linhagem do Tratado de Latrão, onde o Vaticano ele ganha poder de Estado. Então, a partir do momento que o tratado foi assinado, começa uma contagem de papas, de reis, né? Maio de 2025. O Vaticano elege Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV, primeiro Papa americano da história. E enquanto o mundo celebrava, estudiosos de profecias ao redor do globo perceberam algo arrepiante. Ele pode ser o oitavo rei mencionado em Apocalipse 17. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Se isso for verdade, não estamos apenas testemunhando a eleição de mais um Papa. Estamos assistindo o cumprimento da profecia que anuncia a chegada do Anticristo. E você tem 8 minutos para entender por que milhares de cristãos acreditam que estamos no último Papa antes da grande tribulação. Se inscreva agora, ative o sininho e fique até o final, porque o que vou revelar vai mudar sua visão sobre o tempo em que vivemos. Vamos direto ao ponto. Apocalipse 17 fala de 7 reis e um oitavo. Versículo 10. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Versículo 11. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Estudiosos de profecias identificaram um padrão específico. Desde 1929, quando o Vaticano se tornou um Estado soberano através do Tratado de Latrão, começou uma contagem profética. Antes disso, o Papa não tinha poder temporal real. Não era tecnicamente um rei, mas a partir de 1929, o Vaticano se tornou uma nação, e o Papa se tornou um monarca absoluto, com território soberano. A contagem começa com Pio XI, que assinou o Tratado de Latrão. João Paulo I, que reinou apenas 33 dias, seria o quinto. João Paulo II, o sexto. Bento XVI, que renunciou em 2013, algo que não acontecia há 600 anos, seria o sétimo. E aqui é onde fica perturbador. A profecia diz que quando o sétimo chegar, tem de durar pouco. Bento XVI reinou apenas 8 anos e renunciou, algo extremamente raro. Depois veio Francisco, e muitos achavam que Francisco seria o oitavo, mas Francisco morreu em abril de 2025, após 12 anos de pontificado. E agora, Leão XIV, Robert Francis Prevost, Papa americano. E a pergunta que milhares estão fazendo: ele é o oitavo rei? O último Papa antes do Anticristo? Mas por que isso é tão significativo profeticamente? Porque Apocalipse 17 não está apenas contando papas, está revelando o cronograma do fim. Vamos ao texto completo de Apocalipse 17. O capítulo fala da grande prostituta, que muitos identificam como o sistema religioso apóstata, assentada sobre 7 montes. Versículo 9. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma é literalmente conhecida como a cidade das 7 colinas. Não é alegoria, é descrição geográfica exata. E esses 7 montes também representam 7 reis. A profecia está entrelaçando geografia, poder político e cronologia. Os 7 reis são sucessivos. 5 já caíram quando João escreveu a profecia. Um existia naquele momento. Um ainda viria. E depois viria o oitavo, que procede do 7. Ou seja, faz parte do mesmo sistema, mas que caminha para a destruição. O que isso significa? Significa que o oitavo rei, o último papa dessa sequência profética, será aquele que dará suporte ao anticristo. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Estes têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem.
O líder religioso mundial unirá os poderes políticos sob o comando da besta. E olhe para o que Leão XIV já fez em apenas 6 meses. Ele publicou um decreto dizendo que Maria não é corredentora, alinhando o Vaticano com a verdade bíblica pela primeira vez em séculos. Ele é americano, vindo de uma nação historicamente protestante. Ele está trazendo reformas que aproximam catolicismo e protestantismo. Seria ele o Papa que finalmente unirá todas as religiões? O Papa que criará a religião mundial única, que dará legitimidade ao anticristo? Apocalipse 13 fala de 2 bestas. A primeira é política, o anticristo. A segunda é religiosa, o falso profeta. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Aparência de cordeiro, um líder religioso, mas fala como dragão. Serve a Satanás. E versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. O líder religioso global direciona a adoração para o anticristo. Um líder religioso global, fazendo o mundo adorar um líder político global. A infraestrutura para isso já existe. O Vaticano tem influência sobre 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Tem relações diplomáticas com 183 países. O Papa é ouvido por líderes mundiais. Se um Papa declarasse apoio a um líder político global que prometesse paz, quantos o seguiriam? E se esse Papa unisse católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, sob uma única bandeira de paz e amor, quantos aceitariam? 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não vos deixeis enganar. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia vem antes do anticristo. O terreno religioso precisa estar preparado. E estamos vendo isso agora. Então Leão XIV é o 8º rei? Ele é o último Papa? Ele é o falso profeta? Isso não sabemos. Nenhum homem sabe o dia nem a hora. Mas os sinais são inegáveis. A cronologia se encaixa. As ações dele são significativas. E o tempo é curto. Mas aqui está o que eu sei com certeza. Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mesmo que esse seja o último Papa, mesmo que o anticristo esteja prestes a se revelar, mesmo que entremos na grande tribulação, Jesus vence. E você não precisa passar por isso. 1 Tessalonicenses 4, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. A igreja verdadeira será tirada antes da manifestação final do anticristo. Mas só se você estiver preparado, só se você realmente conhecer Jesus. Não religião, não tradição. Jesus. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não creia no Papa, não creia em Maria, não creia em santos, crê em Jesus sozinho. O 8º rei pode estar aqui. O relógio profético está no último minuto, mas a porta da graça ainda está aberta e Jesus ainda está chamando. Se inscreva no canal porque nos próximos vídeos vamos continuar acompanhando cada passo desse Papa. Vamos analisar cada decreto, cada decisão, cada sinal. Deixe seu like se este vídeo te fez enxergar o tempo profético em que vivemos. E comente, você acredita que Leão XIV é o 8º rei? Ou você acha que ainda virá outro? Vamos debater nos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.